muito boa noite. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para mais uma reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos abordar o capítulo 8, onde são bem-aventurados os que têm puros o coração. E o primeiro tópico é pecar por pensamento e adultério. O segundo, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E bem-aventurados os que têm os olhos fechados, de Vianney o Curadars. Quando, no primeiro tópico, nós vamos dizer a respeito do pecado por pensamento, nós vamos lá buscar Mateus, no capítulo 5, nos versículos dos 27 e 28. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que tiver olhado uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Bem, essa questão do adultério, lá no passado, essa palavra tinha o significado estritamente de adultério sexual, do adultério conjugal. E vamos olhar aqui no dicionário, né? É a prática da infidelidade conjugal. Mas com o tempo, o termo estendeu-se ao sentido de fraudar, de falsificar, adjeta ao verbo adulterar. E, sem dúvida, o adultério conjugal, ele é um grave problema da sociedade desde a antiguidade e só se sofisticou e se ampliou com o tempo. Bem, dessa forma, nós vamos ver que essa também não é a única forma de adultério. Quando trazemos dentro de nós pensamentos levianos, maliciosos, maldosos, invejosos, estamos cometendo adultério das leis morais, onde estamos adulterando, né? E os nossos pensamentos manifestam aquilo que temos em nosso coração. Verbalizado ou não, há adultério. O combate íntimo que nós travamos com esses pensamentos ruins é um bom sinal de progresso moral em andamento. Porque no próprio Livro dos Espíritos, ele coloca os níveis de adiantamento que temos, onde aquele que cultiva e se compraz no mau pensamento e na má ação decorrente desse pensamento, ele ainda não fez nenhum progresso moral e ainda está vivendo praticamente na animalidade. Aquele que já nem sequer tem em sua mente, em seu coração, esses pensamentos, já consolidou todo o progresso moral, que é o objetivo de nossas existências. E os intermediários estão lutando com esses pensamentos, e é por isso que nós devemos estabelecer algumas regras para esses pensamentos. Agora, durante a pandemia, muitos de nós, eu inclusive, auxiliado pela minha mulher, estávamos praticando um pouco de algumas questões ligadas à concentração, né? Então, essas técnicas de nos concentrarmos em meditação, elas exigem uma disciplina de nossa mente. E é muito importante a gente diferenciar o que somos nós e o que é a nossa mente. Nós aprendemos com essas técnicas que nós não somos a nossa mente. A nossa mente é um instrumento e que nós devemos educá-la. No Espiritismo, todos nós conhecemos a necessidade de educação mediúnica. Ora, mas a educação mediúnica é feita para os médiuns, e aqueles médiuns que nós chamamos de médiuns ostensivos
são aqueles que efetivamente precisam de muito mais disciplina e muito mais conhecimento e educação nessa modalidade do que os outros, mas, na verdade, todos nós necessitamos dessa disciplina. É muito importante que eu aprendi uma frase e quero compartilhar com vocês, que diz que nós não somos a nossa mente e que a mente é um excelente servo, mas um péssimo senhor. O que significa isso? Significa que todos esses pensamentos que pululam em nossa mente, feito pipoca, né, feito milho de pipoca em gordura quente, eles nos levam a uma conturbação mental que muitas vezes não nos traz proveito algum. E esses pensamentos, quando fluem ao bel prazer, eles não nos conduzem a nada efetivamente útil e não nos impõem nenhum tipo de progresso. Ora, é necessário que, assim como mediunidade, nós doutrinemos, nós eduquemos a nossa mente. Porque nós, a nossa alma imortal, é efetivamente o patrão, é efetivamente o Senhor, e a nossa mente deve ser nossa serva. Assim sendo, nós precisamos dominá-la. E, como o nosso tema aqui não é efetivamente a meditação, nós podemos utilizar dessa técnica para auxiliarmos a nossa mente a se disciplinar. E com isso, nós policiarmos o nosso cometimento de adultérios. Ora, nós estamos vivendo uma fase muito grave de nosso planeta. E essa fase nos impõe uma série de críticas que nós fazemos continuamente, mas que poderíamos muito bem passar ao largo dessas questões, como observadores, porque é assim que nós devemos ficar sobre nossa mente, observando o que está à nossa volta, mas sem acionar o nosso senso crítico, sem acionar o mecanismo da nossa mente para julgar. Porque não é mesmo para julgar. Só quem está apto a julgar, acima de tudo, é Deus, nosso Pai. Então nós já vamos criar duas utilidades para esse domínio, onde nós vamos deixar de adulterar, porque quando nós cobiçamos uma mulher alheia, nós já estamos dando vazão ao nosso pensamento para criar todo um enredo, e ali é onde Jesus nos diz: quem pensou em adulterar com a mulher em sua mente, já cometeu o adultério em seu coração. Porque o que sente aquela pessoa corresponde à parte da atitude. Ora, quando um arquiteto começa a projetar uma residência ou alguma coisa que ele vai criar depois, ele está dando movimento através de sua mente a todos os fluidos que estão à sua volta para que aquela realidade já comece a se desenhar antes mesmo da materialização. E é assim que funciona o nosso pensamento no aspecto do cometimento do adultério. E é por isso, então, que nós devemos nos privar disso, nos policiar. E vamos dominando e vamos educando a nossa mente. Portanto, o pensamento, como centro de nossa intimidade existencial, nós devemos cuidar do seu conteúdo para solidificar a nossa base moral. E aí, na sequência disso, nós vamos ver que os nossos pensamentos vão nos conduzir aos tais escândalos. E onde é dito que, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ora, mas nós não vamos ter utilidade nenhuma em viver amputado de nossas mãos
ou quando na outra parte fala que devemos arrancar os nossos olhos, se ele for motivo de escândalo. Ora, isso é uma linguagem figurada, como bem se pode imaginar. Mas essa linguagem figurada, ela tem uma profundidade muito grande, porque ela tem a profundidade de nos mostrar que o que efetivamente nós devemos amputar de nós é a parte em que nós estamos na zona de conforto, que é o erro. Nós conhecemos muito bem o erro. Nós praticamos o erro constantemente, mas nós estamos na busca do progresso e da melhora moral. E é necessário dessa forma que a gente deixe de agir de forma automática, policiando mais uma vez nossas mentes, para que a gente, não agindo de forma automática, possa manipular para o lado que nos é útil os pensamentos. Então, quando a gente vai automaticamente criticar alguma coisa, é hora de nós entrarmos, interferirmos e falar: mente, acalme-se, cala-te, observa apenas. E aí, nessa situação, nós vamos utilizar para todas as outras, vamos dizer assim, os outros personagens que nos levam a tantas situações onde nós cometemos as nossas falhas, onde nós cometemos os nossos escândalos pessoais, e com isso nós vamos consolidando o nosso progresso moral. Então não tem utilidade nenhuma mutilarmos o nosso corpo. Nós precisamos mutilar a nossa alma. Nós precisamos amputar de nós esses maus hábitos que temos. E é aí que entra o conjunto da observação do que está à nossa volta, sem penetrarmos nessa realidade com crítica, com atos que podemos cometer em função da invigilância. E aí nós vamos ter a oportunidade de perceber que todas essas amputações que nós faremos não é sem dor. Por quê? Na zona de conforto nós estamos acostumados a lidar dessa forma, e todas essas coisas que nós fazemos de forma automática, quando nos são retiradas, quando amputamos isso daí, elas vão nos fazer falta, porque nós precisamos substituí-las por outras atitudes que venham a nos preencher aquela situação. Nós não podemos ficar parados somente observando. Então, se nós vamos somente observar, também não vamos crescer muita coisa. Mas nós precisamos tomar alguma atitude. Então, nessas horas em nossas existências, nós precisamos preencher com o quê? Com o bom conteúdo, né? Com as boas informações que a doutrina espírita nos traz. E nós vamos enriquecer o nosso proceder. Nós vamos enriquecer o nosso conceito moral, trazendo para a prática, para a realidade, tudo o quanto nos é útil e abandonando, amputando, eliminando de nossas vidas todas essas questões que nós precisamos vivenciar e consolidar no aspecto do progresso moral. Mas aí, quando a gente chega no último item que iremos olhar hoje, nesse último tópico, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, nós vamos chegar a João Maria Batista Vianney, o cura d'Ars. Na mensagem, que ele fora chamado para curar uma pobre cega, dá testemunho de sua imensa humildade, sua certeza de que as curas eram feitas por Deus. A sua vida fala por si. Padre em Arles, uma cidade francesa onde não havia nenhum pobre, só miseráveis.
As pessoas mais paupérrimas do globo terrestre, talvez, viviam ali. E ele dedicou todos os seus dias à prática da caridade. Ele viveu na mais absoluta simplicidade, à beira da miséria mesmo, compartilhando com todos aqueles habitantes ali o sofrimento que era deles. Ele pegou um pouco para si. Tudo para dedicar-se aos muitos que vinham de longe, somente para se confessar e ouvir suas palavras. E ele dizia: em vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo dos vossos corações. E aí vem a prece que ele sempre elevava a Deus: Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma seja curada antes das moléstias de meu corpo, que a minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Ora, gente, isso é de uma profundidade enorme. Nós precisamos entender que nessa época onde estamos vivendo, essa pandemia, que está levando uma porção de gente por uma única doença, que é uma doença que, quando se agrava, é fulminante. Não temos um sofrimento imenso de um câncer, de uma metástase. Nós temos um sofrimento rápido que nos deixa, muitas vezes, em estado de choque, porque uma pessoa que era do nosso convívio, em poucos dias se vai. Por um lado, se nós exercermos a nossa caridade e a nossa resignação, vamos agradecer a Deus por isso, porque se o sofrimento foi bastante intenso, não foi tão intenso quanto um sofrimento de anos entrevado numa cama ou num tratamento desgastante, onde só se vê o sofrimento se estender e a perspectiva de uma cura cada dia menor. É assim que nós temos perdido muitos dos nossos familiares. Eu mesmo passei por uma situação dessa com relação à minha mãe há muitas décadas, não foram nem... Minha mãe morreu muito nova e ela, dessa forma, sofreu imensamente. E naquele tempo o sofrimento era tão grande que aí dava suficientemente tempo para meditarmos e que, em um determinado momento, nós nos resignávamos por assistir aquela imensa dor. Hoje não. Hoje a sensação que nos acomete é o susto, é o estado de choque. Porque a pessoa, muitas vezes, ainda que apresentando um quadro bastante normal, como se fosse uma doença simples, de uma hora para outra se agrava e se vai. Ora, mas o que isso quer dizer? Isso tudo quer dizer que nós devemos observar o que está à nossa volta. Precisamos observar tudo o que acontece na Terra. Estamos em plena passagem para a regeneração. Essa depuração rápida e tudo isso que está acontecendo de um aspecto global, onde tudo acontece em todos os cantos do planeta de uma maneira semelhante, ela nos faz pensar que nós devemos exercitar, acima de tudo, a nossa resignação. E a compreensão é que nos leva a uma tranquilidade de resignarmos-nos. É a compreensão do mecanismo pelo qual estamos passando. É a bondade de Deus que está nos dando a oportunidade de observarmos o que está acontecendo e cuidarmos do nosso próprio proceder. Não adianta nós espernearmos, não adianta a gente gritar, não adianta a gente maldizer ao governo, ou à religião, ou a Deus, ou à medicina, ou a sabe lá se o que. Nós precisamos nos resignar e mudar o proceder íntimo, porque é isso que vai nos levar a um estado que nos permita a melhora, a um estado que nos permita atravessar esse processo, perecendo pela doença e nos restabelecermos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, na verdade, ou
Ficamos aqui para apoiar aqueles que estão às nossas voltas, vivenciando tudo o que está acontecendo. No plano de lá ou no plano de cá, seja ele qual for, estaremos sempre juntos, unidos com Deus, com nossos familiares, às vezes um lá, outro aqui, mas nós estaremos sempre juntos, agrupados por toda a energia, por todo o amor que sai de nossos corações. E com isso nós agradecemos a Deus e agradecemos a Jesus pela oportunidade de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, uma boa noite e muito obrigado pela atenção.